mundo está à sua frente, com tanta coisa pra mudar, e esperando pelo amor que só você pode lhe dar. Não tenha medo de se abrir, não tenha medo de ajudar. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou Fiel no pouco, Ele me confiará mais. sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco, amados. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, irmãos. Neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta: pensais vós que esses galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos. Mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar fruto não o achou. Disse ao viticultor: eis que 3 anos há que venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupe inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos, caso contrário, mandarás cortá-la. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Beijem o Santo Evangelho, queridos. Sentados, amados, amadas. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs no Senhor. Meus queridos, estamos no 3º domingo do tempo da Quaresma. O que significa Quaresma, irmãos? Mesmo que eu não lembro. O que significa, queridos, a igreja? Eu perguntei para toda a igreja. Já falei várias vezes aqui. O que significa Quaresma, irmãos? Eu não sei, eu esqueci. Me ensina, o que é Quaresma? O que é? Desde a quarta-feira de cinzas até a semana. São 40 dias. Na Semana Santa, o que nós lembramos? 3 coisas: paixão, ou seja, o sofrimento, morte redentora de Jesus na cruz, e sobretudo se Jesus não ressuscitou, vai a nossa fé, nos diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Se Jesus não ressuscitou, é inútil. É inútil tudo isso. É inútil eu ser padre. Coitado de mim.
Doei a minha vida a alguém que está morto. Você vir aqui ficar 3 horas louvando o morto? Louvando uma pessoa que não pode ouvir? Uma pessoa que não pode responder? Uma pessoa que não vê? Se Jesus não ressuscitou, é vã, inútil a nossa fé, irmãos. Obedecer mandamentos, não matar, não pecar contra a castidade, não roubar, não mentir. Por que eu faço tudo isso? Por que eu obedeço os mandamentos? Por que eu sou o padre mais feliz do mundo? Porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. E a Bíblia diz que eu não serei confundido, eu não ficarei decepcionado. Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança. Eu sei a quem eu sirvo, a quem eu adoro. Deus maravilhoso, vivo, que vê, que fala, que sente, que faz, é o Deus de Abraão. E o seu Filho Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para a nossa salvação. Ele não está mais na cruz. O Senhor não está mais na cruz. Isso aqui é apenas uma representação para meditarmos, nos ajudar a meditar no grande amor dele por mim e por você. Mas ele já está vivo, ressuscitado, e um dia ele voltará em glória para levar a sua noiva, a igreja, para a glória celestial, o dia do grande arrebatamento final. Irmãos, estamos em plena quaresma. Preparemos-nos, terceiro domingo, daqui a 3 domingos estaremos em pleno início de Semana Santa, no domingo de Ramos. Agora eu pergunto, você tem orado mais durante essa quaresma, irmão? Irmã, tem lido mais a palavra? Tem feito jejum? O único dia que o cristão não pode fazer jejum, que dia que é? Que dia? Domingo. Por que não pode fazer? Porque, querido, domingo é dia de alegria, é dia da vitória, é dia de missa, é dia de adoração a Deus. Por que nós estamos aqui neste domingo, neste dia chamado domingo? Porque esse dia é dia de adoração por excelência. É o dia em que Jesus de madrugada saiu do túmulo, aquela pedra foi tirada, foi removida pelos anjos do Senhor, e Jesus ressuscita. Quando ele ressuscita, irmão, ele está pisando fortemente, está pisando brutalmente sobre a soberba de Satanás, sobre a morte. É o dia da vitória. Domingo é dia da vitória, é dia da vitória de Cristo, é o dia da ressurreição. Por isso que não é o dia de jejum. Pelo contrário, no domingo é dia de... a gente geralmente come um pouquinho mais, não é verdade? A família se reúne para a feijoada nesse calor, padre, para macarronada, aquela polenta mole com frango, com molho de frango, né? Oh, gostoso. Hoje eu comi um cupim, Ave Maria, oh Jesus. Irmãos, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa, hoje é dia da vitória do Senhor. Dia de comer pão também, não é, irmão? O pão de Jesus, né, irmão Sidney? Pão do céu. Amados, preparemos-nos para a grande Semana Santa. Hoje a primeira leitura é tremenda. Moisés. Querida, me responda uma coisa. Qual o primeiro sinal de que você conhece uma pessoa? Qual o primeiro sinal de que você conhece alguém? Qual que é? O nome. É o básico. Primeira coisa para conhecer uma pessoa, você é apresentado a uma pessoa, primeira coisa, qual o seu nome? Olha, prazer, meu nome é Wilson. Seu nome? Seu nome é João? Prazer, João, meu nome é Wilson. É o primeiro laço, irmãos. É o primeiro contato, saber o nome. É o básico. Depois que começa a amizade, aí sim, eu me apresentei ao João, o João foi apresentado a mim, nos apresentamos. Eu sou o Wilson, você é o João. Prazer, João. Aí sim, eu começo a ter uma amizade com o João. Aí eu vou começar a saber qual é o time de futebol que o João torce. Eu vou saber qual é a comida preferida, o prato preferido do João. Eu vou saber o que ele gosta, o que ele não gosta. Eu vou saber se ele estuda, se ele não estuda, onde ele trabalha. Por quê? Começa a ter um relacionamento de amizade. Mas a primeira coisa, queridos,
é saber o nome da pessoa. Por que estou falando isso? Porque Deus também tem um nome. Deus tem um nome e Ele quer ser chamado, como Ele diz claramente aqui, no versículo 15: esse é o meu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Deus, Ele quer ser chamado por um nome. Quando eu falo Deus, é algo muito mais abstrato, não é verdade? Deus é um título. Senhor é um título. Agora Deus tem um nome próprio. Mas antes disso, vou falar um pouco sobre Moisés. Quem foi Moisés? Veja, irmãos, por volta de 1200 anos, 1250 anos antes de Cristo, o povo de Israel estava escravo no Egito. 430 anos de escravidão no Egito. Jacó, o filho de Jacó, preferido, José, foi vendido como escravo, foi levado para o Egito, numa caravana de madianitas. Lá José sofreu muito, foi escravo, ele foi preso, ficou anos numa prisão inocente. Depois ele decifra o sonho do faraó. O faraó do Egito tem um sonho. Ele viu 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras que vinham e devoravam as 7 vacas gordas. O faraó teve outro sonho. Ele viu 7 espigas de trigo cheias, bonitas, e depois 7 espigas magras, 7 espigas murchas devorarem as espigas cheias. O faraó ficou apavorado, porque ele não sabia, não conseguia decifrar aquele sonho. Os feiticeiros do faraó não conseguiram decifrar o sonho. Mas um hebreu chamado José, que estava numa prisão, que tinha um Espírito de Deus, decifrou aquele sonho para o faraó. Aquelas 7 vacas magras, bem como as 7 espigas gordas, significavam 7 anos de bonança, de prosperidade no Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas murchas significavam 7 anos de penúria, de seca. O faraó ficou tão admirado com aquela sabedoria de José, que fez de José um escravo, fez de José o segundo homem mais importante do Egito, governador do Egito. O pai de José, Jacó, já idoso, juntamente com outros irmãos, Judá, Zabulon, Issacar, Dan, Levi, foram para o Egito. No princípio 70 pessoas saíram de Canaã, de Israel, e foram para o Egito. Aí começou a história do povo de Israel no Egito. O povo foi crescendo, multiplicando, e o faraó, depois de 430 anos, o faraó ficou assustado. Ele tinha medo que o povo de Israel, que já estava um povo forte, um povo grande, um dia se rebelasse contra ele, matasse o faraó e assumisse o governo do Egito. O faraó faz um decreto, irmãos, uma lei: todo menino, todo varão, todo menino que nascesse, deveria ser, na hora que nascesse, jogado nas águas do rio Nilo para morrer. Por quê? Porque mulher, naquele tempo, não ia para a guerra, mulher não fazia guerra. Quem ia para a guerra, quem combatia nas guerras, era o homem. Por isso que o faraó decretou que todo varão, que todo menino que nascesse no Egito, dos hebreus, filho dos hebreus, na hora que nascesse, naquele tempo não havia ultrassom. A mulher estava grávida, ela não sabia se era um menino ou uma menina. Quando nascesse, se fosse uma menina, poderia deixar viver. Se fosse um menino, a parteira ou a própria mãe deveria pegar a criança e jogar nas águas do rio Nilo. Por quê? Porque os maiores crocodilos do mundo, os mais selvagens crocodilos do mundo, estão no rio Nilo. Os crocodilos do rio Nilo, irmãos, chegam a ter 6 metros. São monstros, monstruosos, enormes, violentíssimos. São os piores crocodilos do rio Nilo. É claro, jogando uma criança ali no rio Nilo, imagina o que iria acontecer. É claro, além de morrer afogada, seria devorada com certeza, seguramente pelos crocodilos. Quando Moisés nasceu, o pai de Moisés era da tribo de Levi. Quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés não teve coragem de matar o seu filho, de assassinar o seu filho. Até então ele não tinha nome, ele não chamava ainda Moisés. A mãe de Moisés esperou 3 meses. E agora, o que fazer? Se o faraó descobrisse que ela teve um filho e não matou o filho quando ele nasceu, o faraó iria matar toda a sua família.
E agora? A mãe de Moisés o que fez? Fez um cestinho de betume, de junco, com betume, uma espécie de berço. Colocou Moisés com 3 meses, o menino ali, o bebê, naquele cestinho. E com muito sofrimento, a mãe de Moisés colocou no rio Nilo aquele cestinho. Lá estava aquele menino, com 3 meses. Imagina o sofrimento da mãe de Moisés, vendo aquele cestinho se afastando. Era o seu filho querido, era o seu filho amado, o seu filho mais novo, porque ela teve 3 filhos: Arão, Miriam e Moisés. Lá estava o seu caçula, sendo levado pelas águas do rio Nilo. E o desespero daquela mãe: meu Deus, um crocodilo vai devorar o meu filho. Mas Deus estava olhando para Moisés. E quando Deus olha para uma pessoa, Deus protege e dá o livramento para essa pessoa. Como Deus está olhando para você neste momento, como Deus está olhando para mim neste momento, irmão. A Bíblia diz que Deus acompanhou com o seu divino olhar, com o seu olhar de poder, ficou olhando e fez com que aquele cestinho parasse ali junto das plantas, na margem do rio Nilo. Vejam, irmãos queridos, como o nosso Deus é o Deus que age, é o Deus que faz a obra. Deus fez exatamente que aquele cestinho parasse junto onde a filha do faraó estava se banhando. Quando ela olhou, ela viu um cestinho. Pediam que uma escrava fosse buscar aquele cestinho. Trouxeram. Quando tiraram, abriram o cestinho, lá estava aquela criança, 3 meses, uma criança, um menino. A filha do faraó ficou encantada com aquela criança. E naquele momento ela adotou aquela criança para si, tomou para si. E deu àquela criança o nome de Moshe. Moshe, que traduzindo para o português, Moisés. Moshe em hebraico. A palavra Moshe, ou Moisés em português, significa tirado das águas. Por que ela colocou esse nome? Porque ela tirou aquela criança das águas. Moisés foi educado na casa do faraó, na casa da filha do faraó, livre, não escravo. O seu povo era escravo, ele não. Foi educado na casa da filha do faraó. Diz a Bíblia no capítulo 2 de Êxodo, que um dia Moisés está andando na terra do Egito, quando ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Tomado de zelo, vendo aquela injustiça, aquela violência, Moisés foi em cima do egípcio, bateu no egípcio e matou o egípcio. Escondeu o corpo do egípcio na areia e fugiu. Por quê? Porque havia sido decretada a morte de Moisés. Ele matou um egípcio. Mesmo sendo educado na casa da filha do faraó, ele era um hebreu do povo escravo. Moisés foge da terra do Egito e vai para a terra de Madiã, ali perto entre Egito e Israel, uma região chamada Madiã. Lá ele conhece um homem chamado Jetro e a filha deste homem chamada Séfora. Ele se casa com essa mulher chamada Séfora, tem o seu primeiro filho chamado Gerson. É a leitura de hoje. Um dia Moisés está apacentando o rebanho do seu sogro, rebanho de ovelhas. Quando ele olha no cume do Monte Horebe, ali no deserto do Sinai, ele vê uma cena maravilhosa, irmãos. Ele vê uma planta, uma sarça, uma planta enorme. Eu tive a oportunidade de ver uma sarça lá no deserto do Egito. É uma planta grande. Ele viu aquela planta que queimava e não se consumia. A Bíblia diz que ele se sentiu atraído por aquele fogo. Algo de dentro daquele fogo chamava Moshe. Moshe. Moisés. Moisés. Vem. Vem, Moisés. Vem, Moisés. Moshe deixa o rebanho sobre o Monte Horebe. E quando ele está diante daquele fogo santo, daquela presença, era Deus que estava naquele fogo divino. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque estás pisando em terra santa. Por que Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés? Por que, queridos? Porque onde Deus está,
A presença de Deus santifica aquele lugar. E Moisés, com as suas sandálias, ele havia passado em regiões ali onde havia idolatria. E a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Pessoas que adoravam animais, pessoas que adoravam ídolos, pessoas que adoravam árvores, pessoas que adoravam o sol, a lua, adoravam pedra, pedaços de pedra, adoravam como Deus. E Moisés, andando naqueles lugares, a poeira, o pó daqueles lugares idólatras ficou impregnado nas sandálias de Moisés. Por isso que Deus disse: tira as sandálias dos teus pés, porque você pisou em lugares onde eles não me adoram, onde eles adoram ídolos, deuses falsos. Porque Deus quer exclusividade. Por isso que nós cantamos. Por isso que na igreja eu sempre procuro frisar bem: nosso Deus não é um Deus poderoso, o nosso Deus é o Deus poderoso. Não há outro Deus. Não há Deus das matas, não há deusa do mar, não há deusa das florestas. Por quê? Porque nós adoramos o Deus que criou o mar, nós adoramos o Deus que criou as matas, nós adoramos o único Deus que é digno de todo louvor e toda adoração, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o grande El Shaddai. É o Deus que nós adoramos e servimos. No final do ano, dá vontade de rir, dá vontade de rolar no chão de rir. É piada aquilo, né? Pessoas fazendo oferendas à deusa do mar. Deusa do mar. Eu adoro aquele que é o Senhor do mar, aquele que quando mandou o mar se acalmou, o único Jesus de Nazaré. Ele, somente Ele tem autoridade para ordenar e o mar se acalmar, não existe outro. Moisés subiu e Deus falou com Moisés. Até então, ninguém sabia o nome de Deus, ninguém conhecia. Deus disse: Moisés, eu vi a oração, ouvi o clamor do meu povo lá no Egito. Eu vi o sofrimento do meu povo, eu vi as lágrimas dos hebreus. Moisés, volta. Senhor, mas como eu vou voltar? Havia dois problemas. Primeiro, Moisés era um assassino, homicida. Ele matou um egípcio. Ele matou. Irmão, não importa o meu passado, não importa o teu passado, como não importava para Deus o passado de Moisés. Porque quando Deus perdoa, Deus apaga o meu passado e apaga o teu passado. Moisés era assassino, mas Deus escolheu Moisés. Por quê? Porque não importa o meu passado, o que importa é o momento que eu conheço o Deus vivo, me entrego a Ele e o meu futuro. Isso que importa. Não importa o que eu fiz no passado, porque o meu passado já foi lavado no sangue de Jesus, assim como o teu também. Por isso que você não pode aceitar que o diabo fique jogando na sua cara coisa que você fez no passado. Moisés era um assassino, matou. Mas Deus falou: Moisés, é você que eu quero. Segundo problema, vocês sabiam que Moisés tinha a língua presa? Você não conseguia falar direito, e tinha a língua presa. Como é que ia chegar diante do faraó? Imagina, o faraó todo poderoso, que era adorado como um Deus, sentado no trono. Chegava lá Moisés. Moisés falou: Senhor, manda Arão, meu irmão. Arão fala muito bem, eu não consigo falar, eu tenho a língua presa. Deus disse: Moisés, eu quero você. É você que eu quero. Eu vou falar para você, você fala para Arão, e Arão fala com o faraó. Mas é você que eu quero. Meu querido, Deus te escolheu, Deus me escolheu, como escolheu Moisés. Deus poderia ter escolhido alguém melhor do que você, melhor do que a mim. Claro. Mas Deus me escolheu, escolheu você. Deus escolheu Moisés. Moisés, vai. Senhor, e quando perguntarem o teu nome? Lá no Egito eles têm vários deuses falsos, e cada deus tem um nome: Osíris, Ísis. E Deus disse: Moisés, quando te perguntarem o meu nome, você responderá:
o grande Yahvé. Yahvé, eu sou o que sou. A palavra Yahvé significa eu sou aquele que sou. O grande Yahvé, este é o nome de Deus. Traduzindo para o português, Javé ou Jeová. Yahvé em hebraico, na língua que Deus falou com Moisés, no hebraico. Deus, quando fala comigo, Ele fala em português. Mas quando Deus falou com Moisés, falou em hebraico. Era a língua que Moisés falava. Deus falou, eu sou o Yahvé. Yahvé, Javé ou Jeová para alguns. Este é o nome que Deus quer ser chamado. É por este nome que Deus quer ser conhecido. Yahvé, Javé ou Jeová. Irmão, se eu conheço a Deus, se eu oro a Deus, como eu posso orar a Ele se eu não sei o nome dEle? Quando alguém me encontra lá no calçadão, no centro de Jundiaí, por exemplo, se sabe o meu nome, Wilson, aí sim eu vou atender, porque me chamou pelo nome. Quando você falar com Deus, fale com Ele chamando pelo nome Yahvé, ou Javé, ou Jeová. Fale pelo nome. Vejam que eu coloquei uma faixa enorme aí na frente. Eu espero que vocês sejam curiosos. Eu coloquei uma faixa enorme aí na frente da igreja, na grade da igreja, justamente com esta passagem bíblica. Yahvé dos exércitos. Este é o nome de Deus. Quando você orar a Deus, você fale com Ele chamando pelo nome. Ó grande Yahvé, ó Senhor Yahvé, ó Yahvé dos exércitos, Javé Shalom, Javé Nissi, Javé Rafá, Javé Chamar, Javé Jirê. Olha quantos títulos. Assim você chamará pelo Senhor. Assim Deus quer ser conhecido, Deus quer ser invocado. Hoje na segunda leitura, irmãos, São Paulo nos ensina que o povo de Israel estava escravo, Deus libertou, capítulo 12 do Êxodo. O povo estava diante do mar, Moisés orou a Deus, Deus abriu o mar, capítulo 14 do Êxodo. O povo teve fome, Deus mandou o maná, aquele pão para alimentar o povo, capítulo 16. O povo teve sede, Deus fez com que Moisés ferisse a rocha, e da rocha saísse água, para saciar a sede do povo, capítulo 17 do Êxodo. Tudo isso Deus fez, e a Bíblia diz, não obstante, a maioria deles desgostou a Deus. Irmão, eu pergunto a você, querido, você, tudo que você faz, você se preocupa de ser agradável aos olhos de Deus? O seu namoro, você que namora, o seu namoro é agradável aos olhos de Deus? O seu noivado é agradável aos olhos de Deus? O seu casamento é agradável aos olhos de Deus? O seu relacionamento é agradável aos olhos de Deus? O seu trabalho é agradável aos olhos de Deus? O seu comportamento lá na praia, lá na diversão, no futebol, é agradável aos olhos de Deus? Diz a palavra do Senhor que eles murmuravam. O povo de Israel reclamava, capítulo 21 de Números, do livro de Números. Por isso que aquelas serpentes no deserto picaram o povo de Israel e muitos morreram. Por quê? Murmurava, reclamava. E hoje no Evangelho, Jesus, Ele nos diz, irmãos, que o sofrimento, quando eu passo por um sofrimento, não é porque eu sou mais pecador do que os outros. Às vezes uma pessoa, quando passa por uma prova, sobretudo no momento de enfermidade, a pessoa pensa assim: meu Deus, o que foi que eu fiz de tão grave para merecer um castigo desse, meu Deus? Um sofrimento desse? Não, irmãos, a Bíblia diz que o castigo que pesava sobre nós caiu sobre Ele.
nós fomos curados graças às suas chagas. A Bíblia nos diz, queridos, hoje, que Deus permite o sofrimento em nossa vida, que Deus permite certos acontecimentos na nossa vida, para nos converter, quebrantar o coração. O que é quebrantar? Um coração quebrantado é um coração quebrantado. O que é? Quebrado. Quebrado. Capítulo 18 do livro de Jeremias. O Senhor disse que Jeremias, vai à casa do oleiro. E Jeremias viu que o oleiro trabalhava com barro, e quando o vaso não saía de acordo, o que o oleiro fazia com o vaso? Pá! Quebrava, juntava os caquinhos e refazia o vaso. E Deus disse: Jeremias, assim como o vaso está nas mãos do oleiro, Israel está nas minhas mãos. Muitas vezes, irmãos, Deus nos quebranta, Deus nos quebra, Deus quebra você, porque Ele não nos ama? Não, claro que sim, Ele nos ama. Porque Ele quer o nosso sofrimento? De maneira alguma. Ele muitas vezes nos quebra para nos refazer, irmãos, para nos refazer. E o Senhor nos dá esse exemplo da figueira. Um homem plantou uma figueira na sua vinha, foi buscar frutos durante 3 anos e não encontrou nada. E ele falou: eu vou cortar esta figueira. Está aí, ocupando espaço inutilmente. Quem é a figueira? Sou eu. Quem é a figueira? Você. Quantos anos faz que você senta nesta cadeira aí, domingo após domingo, domingo após domingo, domingo após domingo, ano após ano, anos sentados aqui na cadeira, ouvindo a palavra, participando da Eucaristia, e não produz nada? É uma figueira estéril, não produz nada, ou seja, nada mudou. Continua sendo aquela pessoa arrogante, continua sendo aquela pessoa prepotente, continua sendo aquela pessoa mentirosa, continua sendo aquela pessoa falsa, aquela pessoa fofoqueira, aquela pessoa adúltera, aquela pessoa má, aquela pessoa, enfim, produz fruto amargo e não fruto doce. 3 anos, diz a Bíblia, o Evangelho, que aquela figueira não produzia frutos. Eu pergunto a você: algo mudou em você? Você vem todo domingo à missa, aleluia. Você vem buscar a Deus todos os domingos aqui, aleluia. Bendigo a Deus pela sua vida. Mas o que mudou? O que mudou? Quantas vezes que eu já ouvi essa frase maldita: eu sou assim e as pessoas têm que me aceitar do jeito que eu sou. Tá bem. Então assim você um dia vai morrer, e um dia assim você vai queimar no fogo do inferno. Porque só o fato de uma pessoa falar tal coisa significa que a pessoa não quer mudar, que não acredita que Jesus pode mudar o coração. Irmãos, capítulo 36 do livro de Ezequiel, o Senhor nos diz assim: olha, eu vou arrancar do teu peito o coração de pedra e vou colocar no lugar um coração de carne. Se a pessoa diz: eu sou assim, e se tem que me aceitar do jeito que eu sou, significa que a pessoa não crê na palavra, não crê na promessa de Deus. Para o homem é impossível, para Deus nada é impossível. Por isso se humilhe diante dele, chore diante dele, como Davi cometeu adultério, e por causa do pecado dele, Urias morreu, um homem inocente. Quando ele reconheceu o seu pecado, o que ele fez? Ele chorou na presença de Deus, chorou, se humilhou na presença de Deus, e Deus viu a sinceridade do coração de Davi. Chore, busque. O viticultor falou: Senhor, não corta a figueira não, Senhor. Vamos fazer o seguinte, eu vou cavar aqui ao redor da figueira. Talvez seja falta de terra, ou falta de adubo. Eu vou adubar, vou colocar água. Vamos dar mais um tempo, dá mais um ano, depois o Senhor corta. Irmã, olha para mim.
Deus está te dando mais uma chance. Faz um propósito hoje aqui nessa missa, de ser uma pessoa melhor. Só depende de você. Deus, Ele está disposto a te dar mais uma chance, a você sair dessa situação de sofrimento, sair deste relacionamento que está te matando, sair desse trabalho que está te matando, que está te levando ao pecado, sair deste vício que está te matando. Está te matando. Você é a figueira. Deus está te dando uma nova chance, meu irmão, minha irmã, olha para mim, olha aqui, olha. Deus está te dando uma nova chance. Toma posse dessa chance que Deus está te dando. Você vai, padre, mas amanhã, padre, aqui na igreja é maravilhoso, louvando a Deus com os irmãos, aqui é muito bom, mas quando eu saio daqui, sobretudo amanhã, no dia a dia, durante a semana, lá no meu trabalho, lá na minha casa, padre, é tão difícil. Meu amado, minha amada, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Produza frutos. Ô padre, quais frutos que eu devo produzir? Já falo para você. Gálatas capítulo 5, versículo 22, escuta, olha. Quais frutos que o cristão deve produzir? Amor. Você tem amor no coração? Segundo fruto, alegria. A alegria é própria do cristão que crê na ressurreição. Um cristão triste é um triste cristão. Um cristão que só murmura, que só reclama, está sempre azedo, está sempre mal, é um péssimo cristão. Não produz frutos de alegria. Paz. Você é uma pessoa que transmite paz onde você passa, por onde você passa. Paciência. Você é uma pessoa paciente? Eu percebo que muitos aqui não têm paciência, sobretudo na hora de sair do trânsito ali do estacionamento, não é? É verdade, irmão? Xinga, reclama. Toda a unção que recebeu aqui na igreja, você estraga, você renuncia, você acaba ali na fila, porque tem que sair rápido. Sim, você tem que sair, os outros também têm que sair. Nós temos uma única saída, porque nós não podemos sair por aqui, que a pessoa que mora aqui atrás não permite que carros passem na frente da sua casa. É um direito dele, eu respeito. Só temos uma única saída. Paciência. Afabilidade. Você é uma pessoa afável? Bondade. Você é bom? Você é bom? Fidelidade. Você é fiel a Deus, ao marido, à esposa? Se alguém conta um segredo a você, você é fiel? Guarda o segredo? Brandura. O que é brandura? Mansidão. Uma pessoa mansa, tranquila, serena. Temperança. O que é temperança, irmãos? Equilíbrio. Domínio. Uma pessoa que tem domínio. Uma pessoa que sabe dominar os seus impulsos, os seus desejos. Isso é uma pessoa que tem temperança. Enfim, que Deus nos abençoe. Amém? Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. De pé, igreja. Toda a igreja comigo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
subiu aos subiu aos céus, céus, onde está sentado à direita do Pai, E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém.